cidade. Inclusive, até E que eu tô aquele aqui negócio bem em amarelo frente ali? a uma estação de metrô. Negócio amarelo é que eu sou muito pequena e os negócios que fica aqui pra não estacionar Não. é quase do meu tamanho, mas não é gato, Era de não. sacanagem, era Ô, pra ser um gato. Monique, você trocaria Abel Ferreira por Felipe Não. Luiz? E o Abel Ferreira Quer é um dizer- gato, hein? Não, no caso eu tô com o Felipe Luiz, né? Porque eu cubro o Flamengo. Então eu não trocaria pelo Abel Ferreira, porque eu acho Cobertura o seria mais Felipe difícil. um cara sensacional. Então, também isso, né? Mas eu tô muito acostumada a conviver com o Felipe já de muitos anos. Inclusive, eu vou levantar um debate para vocês Lá vem. discutirem aí depois, que nós estávamos debatendo aqui agora, antes da gente entrar no ar. Eu até falei, vou gravar um vídeo sobre isso ao fim do jogo de hoje. Que é um absurdo o ano de 2025 terminar e o Felipe Luiz não ter ganhado nenhum prêmio individual como treinador Bem e colocado. nenhuma das votações de técnico, porque assim, eu entendo que tivemos outros trabalhos excelentes, né, como o do Rafael Guanais no Mirassol, mas eu fico pensando pelo lado do Felipe, é o primeiro ano dele como treinador profissional, o primeiro ano completo, ele ganhou Carioca, Supercopa, Brasileiro, Libertadores, e ele termina o ano sem estar em nenhuma seleção de campeonato, com nenhum prêmio individual, e isso eu acho que é algo legal para a gente debater, porque no fim das contas, né, o trabalho que o Felipe Luiz fez, mesmo tendo o investimento que tem, os jogadores e elenco que tem, dentro de um clube que é uma panela de pressão, com tudo que aconteceu no enredo do Flamengo nesse ano, é um fato curioso, né? Então isso aí é história para um outro momento, mas eu ficaria com o não tem Felipe. esse prêmio, né? É isso. Ele é o técnico Exatamente, do ano, é mas isso. não Então, tem esse mas é prêmio. que às vezes o pessoal olha só, porque esse ponto que a Monique trouxe, ele realmente é muito importante. Ser o primeiro ano, né, dele Absurdo. como Eu é uma falei parada isso. A gente muito trata como- bizarra. É uma a gente trata temporada como do Guardiola. É surreal, é Então, e a surreal. gente O Guardiola, trata como- o Guardiola em 2009, quando ele estreia no Barcelona, ganhou 6 títulos, né? O do Felipe Luiz é mais ou menos isso. E a gente trata como natural, acho que pelo time do Flamengo. Porque tem sempre aquele cara no boteco que vai falar, pô, até eu com esse time aí, eu treino esse Não time é aí, eu assim. sou campeão. O Tite E não é pode bem por falar aí. isso, por exemplo. Já teve gente falando isso, né? E veio pra esse teve. time Não, é o e Renato, perdeu a final o da Renato Libertadores, Gaúcho. só pra gente registrar. É ridículo o argumento do tem dinheiro, o time do Flamengo é muito bom, o Tite era o melhor exatamente. técnico brasileiro, É isso aí. estava lá É e isso não, aí. e não ganhou Exatamente. nada. O São Paulo, Só que, técnico assim, europeu. Só que, e aí é um contexto muito grande. E eu sou bem contra, na maioria das vezes, o treinador campeão brasileiro não ganhar. O Felipe teve a melhor defesa, o melhor ataque, mais vitória, o melhor time, foi campeão, com tudo. Só que eu acho que é um caso muito especial Caio. do Guanais, e aí o meu O voto Guanais foi já no tem Guanais, Eu votei no inclusive. Guanais também. Mas que assim, é no muito fora detalhe, da se o Felipe curva Luiz também. tivesse sido escolhido Claro, técnico normal. do Campeonato Brasileiro, ninguém podia reclamar também. Diga, Monique. Não, o que eu ia dizer é que talvez tenha que criar-se o prêmio de técnico revelação do campeonato, porque assim como tem o prêmio de pode jogador revelação do campeonato, porque eu acho que assim, eu até coloquei o Ryan na minha seleção, né? Na seleção que eu votei, eu coloquei o Ryan na seleção, mas é perfeitamente compreensível que o Ryan não esteja na seleção do campeonato por conta da quantidade de craques, né, dos times que brigaram na parte de cima, do meio para frente. E aí, se o Ryan ficasse sem nenhum prêmio nesse Brasileirão de 2025, eu acho que seria injusto pelo que fez o Ryan e pela projeção que ele ainda pode ter no Vasco. Então, ele ficou fora da seleção, algo perfeitamente compreensível, mas sai premiado como revelação. Fica aí, CBF, a sugestão para a criação do prêmio, Quem foi né, o treinador técnico do revelação, Campeonato porque aí... Carioca? Ninguém lembra, tá Ricardinho, vendo? agora Foi o eu não vou vice, né? lembrar. Foi o vice Mas- de Nova Iguaçu? Foi o vice-campeão? não foi o Felipe, não foi o Felipe. É. Eu não me lembro, o técnico do Carioca. A produção vai dar o E confere pra nós. aí... Do outro ano, o Tite deu pro mas- treinador do Nova Iguaçu a medalha, me inclusive. confundi aí. Mas no assim, outro ano. no fim das contas, eu acho que o Carioca é um recorte, né, diferente Sim, desse sim, recorte sim, que sim, a gente sim, tá sim. falando, do cara ganhar o Brasileiro e a Libertadores e não ser lembrado em nenhuma seleção nacional, né? Uma seleção considerando todos os times da Série A. Então, tipo, esse era o ponto, né? Me alonguei demais só pra dizer que eu Imagina. não trocaria o Felipe Luiz. Enfim. Que belo cenário, né? Parece um quadro de fundo, né? Foi o Felipe Luiz, o técnico do Foi Carioca? o Felipe Luiz, né? Foi o próprio Felipe Luiz, então. Do o Carioca, Felipe. acho que foi. Mas, Mas eu tô falando de mas prêmios ainda é pouco. individuais de Sim, seleções sim, nacionais, sim, né? sim. Porque no Não, mas Carioca... pelo menos levou um prêmio. vai. Não, tá bom. Levou um prêmio. Ô, Monique, em relação ainda a Felipe Luiz, a gente acompanhou aqui até a entrevista coletiva, né? Ele chegou a falar sobre a questão do gramado,
falou questão do hino também, fez até, entre aspas, uma comparação que eu acho que é natural pelo tempo que ele teve também na Europa como jogador, né? E culturalmente lá existe um respeito muito maior, né? Que não é para trazer, olha só como a gente aqui desrespeita, mas é uma verdade, a gente vê... Minuto de silêncio isso, o hino nacional, agora o hino da Champions não. O hino da Champions se vaia. Agora, em alguns casos, né? Monique, queria entender um pouquinho também do que foi falado mais nessa coletiva, assim, em relação a Filipe Luiz, o clima, de como tá para esse jogo. Ontem a gente debatia aqui também se pro Flamengo, assim, não era, entre aspas, tanta pressão ganhar esse Mundial, pelo fato de já ter ser o time agora com mais Libertadores no futebol brasileiro. Enfim, traz esse panorama pra gente. Eu acho que tem menos pressão do que tinha no fim de temporada. Obviamente, o Flamengo já foi campeão mundial, né? Com a geração do Zico. O torcedor canta muito aquela famosa música, quer o mundo de novo, pede o mundo de novo. E é claro que o torcedor tem essa expectativa, mas acredito que até o próprio torcedor rubro-negro está meio que de alma lavada por tudo que aconteceu nesse fim de temporada. Então, é algo que é um objeto de desejo, que se acontecer vai ser uma festa muito grande, mas esses jogadores não entram em campo carregando a carga emocional e a pressão que eles entraram naquela última semana do ano do jogo contra o Palmeiras, do jogo contra o Ceará. Então, é possível a gente encontrar, né, um Flamengo mais leve nesse sentido, o clima de pré-jogo aqui, até para o trabalho da imprensa, né, para a circulação, convivência ali, era um clima mais leve do que numa semana onde as coisas estão mais fechadas, né, mais concentradas. E acho que é isso, vai ser um jogo difícil para o Flamengo, embora o Cruz Azul também venha de uma situação complicada. Ontem, jogadores do Cruz Azul conversavam com a gente na Zona Mista e diziam que jogaram 4 jogos em 9 dias, acabaram de perder a semifinal do Campeonato Mexicano por Tigres, vieram para cá, eles não vieram num voo executivo como o Flamengo, com todas as poltronas se transformando em executivo, eles vieram fazendo 2 conexões, chegaram aqui na segunda-feira, fizeram só aquela atividade ali para tentar entrar no fuso e treino mesmo fizeram ontem. E o que eu percebi do discurso, né, dos jogadores do Cruz Azul era um discurso de muito respeito com o Flamengo. Então eu acho assim, vai ser um jogo duro pela forma como joga o Cruz Azul, o Flamengo vai encontrar dificuldade, né? O Felipe falou muito sobre isso, o Cruz Azul gosta de ser um time protagonista, mas eu acho que vão ter outros componentes no jogo que podem fazer a diferença, que é a parte física, que em determinado momento também conta para o Flamengo que jogou 75 jogos na temporada. Também esse componente, né, emocional da relação. Eles falavam a todo tempo, o Flamengo é um time de muita hierarquia. Não, quais jogadores você acha que tem que se preocupar? Aí um deles falou, eu acho que tem que preocupar com a Arrascaeta, com o Jorginho, Bruno Henrique, não sei o quê. Se eu ficar falando, eu vou falar todos. Então, eu acho que tem um pouco, né, dessa relação, mas foi como um deles disse, né, os jogadores conversando com a gente, se eu não me engano foi o Dita, eles disseram que quando começar o jogo, a bola rolar 90 minutos, fica de fora o avião, a logística, a parte financeira, o cansaço, a parte física. Todo mundo quer ganhar esse jogo e avançar e seguir para tentar enfrentar o PSG. Então, acho que vai ser um pouco disso, né? Eles usaram muito um discurso de foi uma derrota dura para o Tigres, mas é uma chance, né, de ter uma revanche para a gente, não com o Flamengo, mas uma revanche na temporada. Seria fantástico ganhar de um time como o Flamengo. Então, acho que esse é um pouco o cenário dos dois lados. A gente vai acompanhar daqui a pouquinho essa partida. A gente já está se deslocando para o estádio. Vai ter um clima, como a gente viu em Lima, né? Poucos torcedores do Flamengo estão aqui até o momento. É uma viagem cara, não é fácil vir de uma hora para outra para o Catar, num momento em que muita gente investiu toda a sua energia naquela final de Libertadores. Então, acho que de clima, assim, mas o estádio do Al Rayyan, que é o time do Arthur Jorge, né? É um estádio que tem cadeiras pretas e vermelhas, então o ambiente por si só do estádio tem uma cara, assim, de Flamengo. Então, pelo menos isso vai estar favorável. Ô, Vitor, a gente fala aqui da CBF, que é uma bagunça, uma zona, né, não sei o quê. Cara, se o Cruz Azul tivesse se classificado para a final do Campeonato Mexicano, a Federação Mexicana de Futebol, ela estava arrebentada. Sabe por quê? O primeiro jogo da final é amanhã e o segundo é domingo. Se o Cruz Azul estivesse na final, jogasse a final, como é que ia fazer? Como é que ia fazer? Já uma semana isso aí, né? Lá no México, a federação torceu pra caramba pro Cruz Azul ser eliminado. Que loucura, cara. Que loucura. Agora, para vocês, em relação ao questionamento aí
da produção sobre o favoritismo. A Monique trouxe aí o contexto, né? Só Acho vai que tem aumentando, né? o Faravelli, O Felipe né? disse que não tem favorito. Mas assim, tem acho que o Faravelli, que eu acho que é o único cara assim... É o Flamengo. Que tem Flamengo é favorito hoje é pela favorito. questão técnica, o time do Flamengo já é melhor que o time do Cruz Azul, mas principalmente pela questão física. O Flamengo vai chegar inteiro pra final. É isso. Pra final não, né? Pro jogo de hoje. O Felipe já Mas a falou final que nenhum do dos Desafio das atletas Américas. relatou nada de nenhum problema. Foi Só tem fundamental o a Pedro vitória. fora. Vai lá. A vitória contra o Ceará foi fundamental para dar esse tempo de descanso para os jogadores. Deu tempo de curtir, deu tempo de ficar com a família, deu tempo de descansar e deu tempo de viajar tranquilo para treinar para a partida de hoje. Então, assim, o Flamengo está muito preparado. A tendência é que o Flamengo passe hoje. Claro que vai ter a atenção do primeiro jogo do Mundial, da estreia, normal. É uma carga, mesmo que não seja essa arrastada da final da temporada por ter lavado a alma, é uma carga emocional diferente. Você jogar um Mundial, você jogar fora do país, também é diferente. Então, assim, vai ter essa tensãozinha. Mas se o Flamengo fizer um gol no começo do jogo, irmão, acabou, a tendência é atropelar. Eu não posso assim. acreditar, cara. Eu não posso acreditar que esse time do Flamengo, alguém vai ficar nervoso no jogo Claro de que hoje. vai. Não posso Mas não é acreditar. nervoso. Que Não, o Rossi Flamengo, vai ficar todo nervoso, mundo, do Cruz que Azul Varela vai também. ficar nervoso, Vai. que Danilo vai ficar Vai. nervoso, Mas- que Alexandre vai ficar Não, nervoso, Pelé que ficava. Jorginho Eu vai tenho ficar até nervoso. medo desses não dá posso licença, acreditar cara. dele. Dá licença. Eu sou obrigado, eu Pelé não ficava. gosto. Mas não é eu sou nervoso. obrigado a O concordar Pelé com o Mauro ficava. Betti. Não. O Mauro Betti tem razão. Não. O Flamengo tem a obrigação de passar Não, hoje. jamais. O Mauro Betti tem razão. Não, eu falei Tem isso, só razão. pra- já que eu fui citado e só para. Porque eventualmente. Tá mais no chat o pessoal meio. Né? Enfim. Eu não falei isso, não penso isso, mas eu sempre digo que estreia é tão complicado que devia ser a última coisa que a gente faz, como por definição não é. E eu sempre pego o exemplo de um ET, que é o Pelé. O Pelé morria de medo de estreia. O Pelé estava nervoso quando bateu o 10º gol. O Pelé mais se aliviou do que celebrou a Copa de 70. Palavras do Pelé. Então, se o Pelé, que o Pelé sentia, outros um pouco mais sentem, outros não. O Garrincha, por exemplo, até pela cabeça do Tá jeito nem aí dele, pra ele. estava nem aí, mas era o Garrincha, outro gênio. Então, assim, é normal. Mas se o Flamengo vai sentir, é evidente que o Cruz Azul vai sentir Pelo mais amor do de que a Deus, menos. Então, o pelo Flamengo amor de Deus, é cara. favorito. E, de novo, ninguém é obrigado a ganhar, ainda mais um desafio das Américas, um jogo que vai levar a uma semifinal de um Mundial de Clubes. A Monique só trouxe mais argumentos para mostrar o quanto que esse Flamengo é favorito. Não, mas Os caras não, jogaram não, não sei mas eu quantos achei- jogos, sei quantos dias, Não, mas- vieram de avião, pararam, trocaram de avião. Dá claro, licença. é claro que é favorito, mas chega em Copa do Mundo também, só tem jogador pica. Só tem jogador pica. Que não é o caso. Como que não é o caso? Você chega no Brasil, você chega. Camisa da seleção brasileira. Ah, tá. Numa O Copa caso- do Mundo. o caso só tem hoje não é, cara. Só tem jogador Jogador pica. do Cruz Azul, nenhum deles seria reserva no Flamengo. Tudo bem, Nenhum mas deles. se o Brasil, Não, o Brasil calma, vai que o pegar, o Brasil vai pegar Escócia na Copa do Mundo. Nossa, que problema. né? Nenhum jogador É bom da que Escócia Escócia. seria titular na seleção isso. brasileira. Você concorda Perfeito. comigo? Você acha que McTominay se a seria. estreia fosse a estreia contra a Escócia, Ah. não existiria um McTominay clima seria. de tensão pro jogo? Não pode O clima ter, de desculpa. tensão é natural pela estreia. É natural pela estreia do Você campeonato. pode ter esse clima aí na seleção da Escócia. Assim, na assim como o seleção... Flamengo Mas é com na- esperança meu lá Deus. na. Exato. Pelo amor de no- Deus. Exato. Aqui, no Mundial- se no Mundial jogar do mais meio do ano. 40 vezes, o Flamengo vai ganhar 45. É óbvio. Até Mas amor de vai Deus. ter, mas vai ter. Ricardinho, a Quando o Flamengo, tendência é quando o ganhar. Flamengo jogou no Mundial de 19 aqui, com o Al Hilal, Al Hilal, né? Sim, Foi Al Hilal. sim, foi Al Hilal. Foi um jogo tenso pra cacete. exato. Foi um jogo tenso pra cacete. O Flamengo ganhou o consigo jogo, mas aceitar teve um essas momento ali de perigo no jogo. Olha. Foi um jogo muito tenso. Eu acho quê? que vai ter um pouco isso. Não, Al Hilal, eu Foi acho. Al Hilal, foi Al Hilal, foi Al Hilal. Al Al Hilal Hilal. do Ramon Dias, né? Eu não consigo olhar pro time do Flamengo e ver Isso. Rossi. É do Ramon De Dias. 19. Não, Não, de 19 não. De 23. É isso que eu tô falando. Ao De Hilal, 20 eu de acho que- 22, né? De Não, é 22. que ele virou O Flamengo. Vitor Pereira. Aquela bagunça 19, do que eu tô falando Brasil. que o Flamengo saiu Isso. atrás e teve que buscar o É resultado. Al Hilal Foi tenso ou aquele jogo aqui no Catar. Ao Hilal, é Ao Hilal. Al Hilal. Era qualquer Al algo. Hilal. Qualquer Au, algo. au, é o almoço. Cara, eu não consigo olhar a escalação do Flamengo. Au, Não, au. mas... O Rossi vai, Melhor vai, do vai que tremer. Miau. Mas ninguém vai tremer. O Danilo vai tremer. a O questão- Léo Pereira vai tremer. Mas a questão não é O tremer. Jorginho vai tremer. posso Dá jogar o licença, sapato cara. no- Não, mas Ricardinho. a questão não é tremer. desculpa, a questão não é desculpa. tremer. Pode jogar o rei sapato, Ricardinho? Existe um clima de tensão natural. Tu imagina do outro lado, Em então. qualquer estreia. Sim, é óbvio. no jogo. É Dá pros dois licença, lados. dá É licença. um jogo tenso. Conversa. É um Jogo de estreia, é um jogo de mata. Qualquer estreia É um jogo tenso. de mata. Não tem espaço pra erro. Tá bom. Não tem espaço pra Tá erro. bom. É um clima tenso. Claro. Normal. O clima Deixa pode ser eu- tenso, mas não pode tá tremendo.
Mas não vai tremer, mas ninguém falou que os caras vão estar tremendo. Só vai jogar, vai estrear no Mundial. Dá licença, cara. Deixa eu voltar lá com a Monique. Ô, Monique, pra gente entender dessas peças, porque aparentemente ninguém pode tremer, aí eu quero saber das peças, né? Quem de fato vai pro jogo, se já existe aí uma definição. A gente sabe da questão do Danilo e do Léo Ortiz, mais uma vez a gente entra nessa também. A gente tem a questão do Pedro também. E depois eu falo lá sobre o Saul. E primeiro sobre as peças que entram em campo. Então, eu acredito que a tendência é que o Danilo siga sendo titular, por tudo que a gente falou também da final da Libertadores. Não é um jogo do tamanho de Flamengo e Palmeiras, mas não deixa de ser uma final hoje, porque se o Flamengo perder, o Flamengo está fora da disputa do Mundial. Então, eu acho que a tendência é que o Léo ganhe minutos na competição. Vamos supor, se o Flamengo hoje conseguir construir uma vitória ali com o Cruz Azul e tiver uma coisa administrada, é possível que o Danilo saia e o Ortiz entre para ganhar os minutos, mas a gente tem que lembrar ainda a mesma coisa de antes. O Léo não joga desde da final da Libertadores, então, como titular do Flamengo. Então, eu acho que isso pode ser levado em conta e eu imagino que a tendência é manter a dupla Danilo e Léo Pereira. E aí, do meio para frente, é sempre uma incógnita, né? Agora ele tem todas as peças ali. Tem Bruno Henrique, tem Plata, tem Luiz, tem Cebolinha, tem Carrascal, tem Lino. Nossa. Ele vai escolher de acordo com a história do jogo, do adversário, com o que ele acredita que ele precisa para esse início de jogo. E isso a gente provavelmente só vai saber mesmo 1h30 antes da bola rolar. Mas qual que é o seu palpite, Monique, pro ataque? Naquele dia eu acertei, né? Acertou. Eu acho que vai acabar sendo Lino. Eu não sei se vai repetir Lino, Carrascal e BH ou se vai com Plata, Lino e Bruno Henrique. Eu acho que vai acabar sendo Lino, BH e Carrascal. Não, eu acho que vai acabar sendo Lino, Carrascal e Bruno Henrique. Minha dúvida é se o Plata, se ele vai usar o Plata em alguma coisa ali, mas eu acho que vai repetir o time da final da Libertadores. Se eu tivesse que dar um palpite, eu acho que vai ser o mesmo time da final. Eu sei que eu preciso liberar a Monique. Só em relação ao Saul, que pode passar por cirurgia, só essa informação, Monique, para te liberar, que eu sei que você tem que ir pro estádio. O Saul tem uma questão no tendão, né, do pé e vinha sentindo dores ali no calcanhar. Ficou afastado ali num recorte ali dessa reta final de ano porque ele estava sentindo dores. E aí ontem ele deu uma entrevista para os colegas da Globo e nessa entrevista ele disse que estuda com o Flamengo a possibilidade de passar por uma cirurgia para uma correção ali, para que ele possa ter uma temporada de 2026 melhor, já que essas dores incomodaram bastante nessa reta final de ano, fizeram com que ele ficasse afastado. Não foi uma lesão de rompimento de tendão igual Everton Cebolinha, né? Mas é uma lesão chatinha que estava trazendo dor. Então, ele revelou nessa entrevista que está conversando com o Flamengo para entrarem num acordo e talvez tomarem a decisão aí de passar por uma cirurgia para fazer essa correção, para que ele possa iniciar 2026, que será uma temporada longa também, tendo uma condição melhor ali para servir ao Flamengo. Combinado, Monique. Obrigado, viu? Bom trabalho. Bom deslocamento até o estádio. Obrigado. Valeu, viu? Valeu, beijo. O Flamengo é o Brasil no Mundial. Au, au! Capaz. Valeu. Beijo, Monique. Cara de pau. Valeu, beijo. Mano, mas assim, talvez isso justifique um pouco da queda do Saul nessa reta final. Claro, opa. Porque o confronto contra o Estudiantes, que o Flamengo sofreu no jogo da volta, e em alguns jogos que o Flamengo não foi tão bem naquele período ali, o Saul era um dos caras que mantinha um nível muito alto. Então, talvez seja... Talvez seja por isso. Filha da... Vai morrer aqui. Não tava tão ruim, mas era pra evitar piorar. Não, pode pegar lá, acredito. Vou mandar um pouquinho. Que filha da mãe, velho. Fica aí. Que parceiro. Cara, gênio, parabéns. Isso aí eu sei que a galera faz muito com cerveja, né? Eu fiz. Tá com sede, né? Eu não fiz outro dia aqui? Você fez também? A gente vai falar daqui a pouco de Copa do Brasil, só que me surgiu uma parada aqui. Fala. Na minha cabeça. Porque, eu vou ser sincero, isso foi falado ontem, né? Inclusive eu falei aqui. Eu acho que o Flamengo, nesse Flamengo, por todo o contexto, por todas as condições, é verdade, tá todo mundo aqui ontem também, né? Eu acho que é o time que tem mais condições de ganhar o Mundial. Sendo muito sincero, ainda mais colocando que o Paris Saint-Germain pode ser que venha meio desinteressado. Não sei ainda, Alguém tá? machucou ontem. Ou não tão interessado. Alguém né? foi no Paris Saint-Germain, né? Ninguém vai vir desinteressado. Talvez não tão focado com a Pode força. ser. Desinteressado não vai vir. Ou seja, Ainda a mais que chance do perdeu a Flamengo Copa do ganhar Mundo o de Clubes. Mundial é maior. Se o Flamengo ganhar o Mundial, o Flamengo passa a ser o maior time do Brasil?
Chegou a uma... Nível internacional. Aí tudo critério. Em nível internacional. Em nível internacional. Em nível internacional, para mim, o maior time do Brasil é o São Paulo. Em nível nacional é o Palmeiras. E o Flamengo está nessa disputa. Se ganhar mais um Mundial... O Santos briga para mim também. O Santos continua tendo, tal, mas enfim. Mas aí eu sou meio objetivo. Quem tem mais títulos internacionais? São Paulo. Quem tem mais títulos nacionais? Palmeiras. Dá para você discutir tamanho de torcida, influência, grandes jogadores. Assim, eu pego num contexto mas, de geral. novo, até esse critério, que para mim é bastante objetivo, não significa dizer que é único. Tanto é que a única coisa que eu realmente mureto em tudo é quando me perguntam quem é o maior clube de um país, do estado, da cidade, do bairro. Eu falo, olha, isso é muro bad. Eu dou esse critério que é também extremamente discutível. Mas os números, mesmo se o Flamengo ganhar, o São Paulo vai estar na frente ainda. Não, São Paulo tá na frente, vai estar na frente um Mundial. Então, mas o Flamengo tem mais tudo. O Flamengo tem mais tudo. Mas tem mais que como tudo. o Brasil tem mais título que a Alemanha e Itália no Mundial. Por exemplo, se a gente quiser colocar o... É uma boa discussão. O Flamengo tem mais tudo, pô. Porque se a gente quiser colocar o Mundial com um peso 5, a gente vai pegar os outros títulos do Flamengo, o Flamengo passa o São Paulo. Sim. Brasileiro tem mais. Copa do Brasil tem mais. Libertadores tem mais. Em 1990, quando a Alemanha ganhou o tricampeonato mundial, ela se junta à Itália, que havia ganhado o tri em 82, e ao Brasil, que ganhou em 70 e ganhou a Gilles Rimet. Em 1990, qual o maior time de futebol, a maior seleção de futebol mundial? Você podia discutir. Se usar o termo Pelé, o Brasil ganhava. Por usar o primeiro tri, Brasil, mas a Itália foi a primeira a abrir em 34 e 38, quer dizer, assim, então, mesmo um critério objetivo, que eu costumo brincar, e para mim falando sério, contra fatos existe argumento do futebol. E qualquer argumento é válido. Mas eu acho que aí, se o Flamengo conquistar, a chance é não. E sabe quem a gente podia trazer para essa discussão? Mário Grilo. Ele ia ficar bem feliz com essa discussão. Não, porque assim, eu vou ser muito sincero, tá? Claro que aqui a gente brinca, a gente tira uma onda, mas... Eu acho os dois maiores clubes do Brasil, Flamengo e São Paulo, hoje. Eu acho. Se o Flamengo ganhar, cara... Não, eu acho que você tem eu acho que você abre assim um argumentaço para colocar o Flamengo como maior. Dessa discussão por quê? Oi? Você tira o Palmeiras dessa relação? Pela questão do Mundial. Eu acho que tem um peso muito importante. Ser campeão do mundo... Você falou os maiores times do Brasil. Não, os dois maiores, por causa do Mundial. O Flamengo tem um, pode ter dois. Se tiver dois, aí eu acho que tem discussão. Hoje o São Paulo ainda é maior. Para mim. Passagem em Série B não dá uma manchadinha? Eu acho que dá. Dá, os dois que nós estamos discutindo aqui ainda dá, mas o argumento que eu defendo, até como palmeirense, é o seguinte: o Palmeiras ainda tem mais pontos mesmo com duas Série B. Sim, eu acho que olha, Flamengo nunca foi, São Paulo nunca foi. Ricardinho, eu acho que no final, o Palmeiras tem mais que eles, no subconsciente, a queda nem entra muito na discussão. Não? Eu acho. Pelo menos quando eu vou falar sobre os maiores times do Brasil, esse critério não é um negócio que passa na minha cabeça. É título brasileiro, mundial, mas todos os títulos. Era uma autodefesa tão boa, cara. Sim, pô, mas você já jogava na cara. A musiquinha pra ligar a copinha, bia rebaixado e sendo aí que caiu também. Sim, mas quando você não cai, é uma autodefesa muito boa. E assim, sendo bem sincero, e aí do que você tava falando, o Flamengo, desde o Corinthians em 2012 e muito por conta do adversário. Acho que o Palmeiras em 21 muito por conta do adversário, que era o mesmo Chelsea, um Chelsea que a gente imagina ser mais fraco. E aí, considerando o Liverpool de 19 um absurdo do Klopp, excelente, e aí considerando o City do Guardiola, absurdo... 21 foi na prorrogação, né? Okay. Foi na prorrogação. Foi na prorrogação. E aí, considerando o City do Guardiola, outro absurdo, Madrid, vários 17, Real Madrid gente. que, era um absurdo também. Falta. E aí o PSG seria também considerado um absurdo se levasse 100% a sério e fosse com o time titular. O absurdo foi o Santos não ter atropelado o Barcelona. O absurdo foi o PSG aquele Barcelona Botafogo era impossível. O Flamengo é o time que reúne mais condições para ganhar. Desde 2012. E que chega talvez como favorito, mano. É engraçado, né, eu acho que se o PSG vier com um time misto, eu acho que o Flamengo é favorito mesmo, cara. Não sei se é favorito, mas iguala muito. Mas e assim, o Mundial já mostrou que a Copa do Mundo de Clubes já mostrou que se os times pica de fora não levarem jogo a sério, o jogo vai ser foda e vai ser decidido no detalhe. Claro. O Flamengo perdeu do Bayern lá, beleza, o Bayern quando acelerou foi bem, mas o Botafogo pegou um PSG meia boca, ganhou. O Flamengo fez contra o Chelsea, gente. O Palmeiras pegou o Chelsea a Vera e perdeu no finzinho do jogo com uma falha do Everton. Então assim, já ficou muito claro. O Flamengo deu show contra o Chelsea. Se os times pica do mundo não levarem a sério o jogo contra os times pica do Brasil, e o Flamengo é o time mais pica do Brasil hoje,
vai sofrer, mano. Eu também acho. Vai sofrer. Vocês são muito engraçados. É por Você isso que eu levantei esse... Por quê? Mauro Beto é engraçado. Eu não sou engraçado. O senhor é engraçado. Sabe por quê? Quando eu falo aqui que é obrigação, Flamengo chegar na decisão, vocês ficam putos comigo. Ninguém é E nós obrigado. estamos discutindo aqui já final Flamengo e Paris Saint-Germain. Vocês precisam chegar num acordo? Não, não é isso. Como não é? Estamos Quando eu falo que é supondo, obrigação, se o vocês ficam Flamengo bravos chegar comigo. lá, vamos lá. Agora vocês estão discutindo aqui, já estão discutindo a final. Então, o problema é, sabe o que Estamos é o falando problema? da Brincadeira. Sabe o que às possibilidade vezes me de... entristece? Sabe o que às O vezes quê? me entristece? As pessoas que não sabem ler. Isso às vezes me deixa uma. Mas sabe? isso é cada vez maior. Se ganhar o Sim, nós Intercontinental. estamos discutindo o que aqui? Ué, mas se ganhar, pode É um ter jogo de 15 cenários. fases antes. Não, mas não tem, quando eu falei que é obrigação, Pô, vocês ficaram bravos. imagina, O Mauro claro, Beto quase me imagina. bateu. Bom. Jogou o tênis em mim. E Então agora é vocês isso. estão Eu quis discutindo a jogar final o já. tênis mesmo. Eu não entendo, Eu cara. quis Eu não jogar o entendo tênis, vocês. Eu não entendo. Falar que é, É muito favorito difícil. e falar que já ganhou é muito diferente. difícil. Agora, a gente está falando muito que o Flamengo pode Entender ser, vocês. ou para muitos já é o maior time do Brasil, mas eu sei de um time que é o maior campeão da Copa do Brasil. Ai, Quem que é esse? Rei de Copa. É o Cruzeiro? É o Não, Grêmio. Cruzeiro.